Então, eu estava aqui pensando hoje uma coisa e eu queria trocar uma ideia contigo, ver sua opinião também. Desde quando eu era pequeno, escutava até alguns amigos brincando, até minha mãe também falava, né, que as duas grandes dificuldades da vida adulta seriam pagar boleto e tentar emagrecer. Eu concordava com isso como uma verdade absoluta até há pouco tempo atrás, mas agora eu estou vendo uma outra dificuldade grande da vida adulta e ver se acontece contigo também, me fala aí. O que você acha mais difícil? Ficar uma semana sem comer aquele hambúrguer, aquela pizza, tomar aquela cerveja ou aquele doce de chocolate que você gosta, ou ficar um dia inteiro, 24 horas, sem tocar no teu celular? Fala pra mim aí, o que você acha mais difícil, mais complicado? Que a sociedade hoje é obcecada por emagrecer, isso a gente nem discute, né? Porque todo dia a gente tem uma dieta nova, um suco detox novo, uma pílula, um chá, alguma coisa nova para emagrecer. As pessoas estão hoje em dia usando canetas emagrecedoras, Ozempic, Monjaro, enfim, tomando isso como café da manhã, usando, aplicando, sei lá, enfim, né? A gente sabe que todo mundo realmente tem uma obsessão por emagrecer. Mas uma gordura, vamos dizer assim, uma gordura, hoje que pouca gente pensa e pouca gente se preocupa, porque emagrecer a gente se preocupa bastante, a gente pensa, a gente vê bastante coisa sobre os riscos, até para a saúde, né, da obesidade, do aumento de peso, as pessoas querem ficar bonitas e tal. Por uma coisa que ninguém realmente percebe e se preocupa tanto assim, é com uma obesidade que não aparece na balança, mas ela deixa o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma mais lenta, mais pesada e mais doente. A gente hoje está gordo de informação, inchado de conexão. E nesse vídeo eu não vou te dar uma dica de dieta, até porque não é nem a minha área, né? Mas eu vou te convidar para um bate-papo para a gente fazer uma reflexão juntos de por que é tão difícil fechar a boca para comida, mas hoje em dia está se tornando quase impossível fechar os olhos para as telas, para as conexões, para as redes sociais, enfim. Como neurocientista, eu acho interessante uma coisa. Se eu te disser assim, olha, corta o açúcar aí por 15 dias que isso vai te fazer bem. Você vai compreender aquilo ali, vai entender que aquilo é importante, vai tentar executar e todas as vezes até vai conseguir fazer isso. Agora, se eu te disser, fique parado, desligue o seu celular, desligue o som, televisão e tal, enfim, por 15 minutos fique parado olhando pro teto. Você vai ter uma resistência, não deu uma resistência em você? Você não pensou, pô, o que é isso, ficar parado olhando pro teto? O que isso vai me trazer de bom? Você acha que parece um exagero? Realmente, às vezes até parece, mas eu vou te contar um caso. Eu atendi um paciente há pouco tempo atrás e ele é uma pessoa assim, pensa numa pessoa fitness, tá? Um cara malhava, tinha ali um físico bem definido, pô, atleta extremamente regrado, pesava na balança tudo que ia comer, tudo direitinho ali e tal. Mas ele tinha um problema sério, uma ansiedade grande, uma obesidade de informações, vamos dizer assim. E quando eu estava conversando com ele me falando a respeito da ansiedade que ele estava passando, eu reparei que ele tinha realmente algumas olheiras profundas e via que algo ali realmente não estava muito bem. Enquanto ele estava me contando, eu fui reparando alguns pequenos indícios ali do que poderia estar acontecendo com ele. Toda hora que, primeira coisa ele falando, de repente tocou o relógio dele, vi que acendeu, a primeira coisa que ele fez já quase que compulsivamente foi olhar para se saber o que era e tal. Até perguntei se estava tudo bem, ele falou, não, só a notificação e tal. Aí continuou o atendimento, depois a tela vibrou, outra coisa, ele também parou, olhou. Aí ele começou a me relatar a rotina dele. Todo dia de manhã, quando ele acordava, a primeira coisa que ele ingeria, vamos dizer assim, não eram lá os ovos que ele fazia para o café da manhã, não. Ele abria o olho, deixava o celular ali do lado da cama dele, e a primeira coisa que ele fazia era pegar o celular e já começar a ver as notificações. Primeira coisa quando ele acordava. Ver as notificações ali de Instagram, WhatsApp, enfim, redes sociais, se tinha alguma coisa, e a primeira coisa que ele alimentava a mente dele de manhã era isso. E esse cara, ele tem, sei lá, 8%, 10% de gordura corporal, eu não entendo muito disso, mas é muito bom, é muito menos do que eu tenho, assim, inclusive, né? Diga-se de passagem. Mas ele tá obeso. Ele tá obeso de quê? Obeso de informações, obeso de estímulos. Ele passa o dia inteiro focado nisso, pensando nisso, conectado, não consegue se desconectar do que está acontecendo em volta dele de uma forma viciosa, vamos dizer assim, e à noite, antes de dormir, ele não consegue ir dormir sem antes comentar, responder, ele debate coisas no Twitter, enfim, isso está tornando a mente dele totalmente doente.
E isso não afeta só essa pessoa que eu atendi, como eu te falei. Isso está afetando a todos nós. Nós não conseguimos hoje em dia estar presente. Sim, estar ali presente. Acredito que você já tenha ouvido falar de uma técnica, né, chamada Mindfulness. Né? Muitas pessoas falam isso, muitos gurus por aí falam dessa técnica. Nada mais é que ter atenção plena. Por que a gente escuta falar tanto disso hoje e não escutava antigamente nada desse sentido? Você já parou para pensar nisso? Que quem é mais velho, né, um pouco mais velho, antes desse boom, que viveu um pouco antes desse boom da internet, celular e tal, a gente não ficava conectado, obviamente, porque não tinha nem como, né, o tempo todo. Então, quando você ia pegar um ônibus, ou você estava ali no trânsito, ou você estava numa consulta, esperando para ser atendido, ou fazendo qualquer outra coisa, né, esperando um táxi, enfim, o que você estivesse fazendo, você estava ali, você, seus pensamentos, e olhando apenas o que estava ao redor. Você estava ali presente. Hoje as pessoas, todos nós, temos uma dificuldade muito grande de estar presente. Quer ver um exemplo? Não sei se você já viu, com certeza já. E você foi num restaurante, você viu ali, muitas vezes um casal, eles estão ali, às vezes por mais de uma hora, estão jantando, estão tomando ali um vinho, uma bebida, alguma coisa, e cada um com a cabeça baixa na infinita maior parte do tempo. Eu reparo bastante isso, você parar em porcentagem, 80% do tempo eles estão olhando para baixo, olhando para o celular. Eles estão ali, jantando perto e não jantando juntos. Concorda comigo? Essa coisa até do distanciamento de casais, eu atendi há um tempo, uma moça que me procurou, fez algumas sessões de terapia, né? E a grande reclamação dela a grande queixa que ela tinha, sentir um certo distanciamento no casamento, ela achava que o casamento estava esfriando demais e tal. E ela me narrou que ficava, às vezes, ela e o marido ficavam em torno de 4 horas por dia no celular, porque ambos trabalhavam bastante até. E quando chegava em casa, a primeira coisa que eles iam fazer, né, após ali se alimentar, tomar banho e tal, não era sentar, conversar, alguma coisa do tipo. Conversavam muito rapidamente, ia cada um para o seu celular e ficavam assim, olhando notificações, respondendo, embarcados em redes sociais, até praticamente a hora de dormir. Eu achei interessante uma expressão que ela usou. Ela virou e falou o seguinte, olha, eu sinto falta do meu marido, chego a ter saudade do meu marido, mesmo estando com ele todos os dias do meu lado, porque a gente não conversa mais, a gente não se conecta mais. A gente hoje está trocando o olhar, o toque, a conversa, muitas das vezes por curtidas e comentários de pessoas que a gente nem conhece direito, e algumas até a gente sabe até que nem gostam muito da gente, a gente também não se importa tanto com elas. Mas a gente está dando mais importância a essas métricas de vaidade do que muitas das vezes a quem está do nosso lado e ao momento que nós estamos vivendo, a vida no agora, vamos dizer assim, no presente, no físico, no que está acontecendo à nossa volta, no que está acontecendo ali no nosso ambiente, naquele momento que nós estamos ali. A gente está trocando a profundidade pela superficialidade. Isso provoca o quê? Uma solidão acompanhada, que dói bastante. Mas sabe que essas duas pessoas que eu atendi têm em comum, talvez até comigo, contigo, com a grande maioria das pessoas, é o medo do silêncio, o pavor do tédio. Nós buscamos estímulos de uma forma compulsiva o tempo todo. Se você espera o elevador por 30 segundos, qual é a primeira coisa que você faz? Saca o celular. Você está numa fila de mercado, esperando ali para passar suas compras, para pagar no caixa, o que você está fazendo? A cada passo que você dá em direção ao caixa, olhando o celular. Se você vai ao banheiro, bem, né? Celular também. A gente não deixa o nosso cérebro respirar, são estímulos, mais uma vez, o tempo todo. Só que a neurociência ela explica para nós uma coisa bem interessante. É exatamente no tédio que, vamos dizer assim, que a mágica acontece. Existe uma rede no seu cérebro chamada de rede de modo padrão. Essa rede, esse mecanismo, ele só aciona quando você está parado, quando você está sem grandes estímulos. E é nessa hora que você tem as melhores ideias, você processa suas emoções, que você entende ali quem você é de verdade. Faz então uma autoanálise completa. Quando você preenche cada microsegundo com uma informação nova, você está na realidade calando a sua voz interior. Você não lida com a tua tristeza, você abafa um vídeo engraçado que você está vendo. Você não lida também com a ansiedade. O que você faz? Você pega e
enche a sua tela de estímulos para você esquecer aquilo ali que está acontecendo. Você joga cada reel novo, cada vídeo novo, te traz um novo estímulo, uma nova coisa, uma nova dose de dopamina para você se sentir, então, bem e não ter que lidar com aquelas questões internas ali que, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, eu vou te dizer que sempre precisam de atenção. E por que isso tudo acontece, falando agora como psicanalista? Porque olhar para fora é mais fácil. É mais fácil do que olhar para dentro. Você tem medo do que você vai encontrar dentro de você. Respondendo a pergunta do início do vídeo, sem dúvida, emagrecer é bem difícil, é bem complicado, não é fácil. Mas emagrecer a mente, sem dúvida, é o desafio mais difícil, mais hercúleo do século XXI. Porque a comida a gente busca quando a gente tem fome e a gente tem que tomar uma ação, ir atrás de procurar, preparar, encomendar, enfim, alguma coisa pra gente comer. Agora o celular, ele tá ali do nosso lado. Ele está ali pulsando literalmente nas nossas mãos. E é um excelente, entre aspas, esse excelente mecanismo de fuga de nós mesmos. E hoje eu não vou te dar nenhuma dica especial, não vou te indicar nenhum aplicativo de controle, de bloqueio, de nada. Eu vou te dar uma missão. Uma tarefa para você fazer. Assim que você desligar, né, acabar esse vídeo, você fizer aquilo que eu te peço para você fazer antes de fazer esse exercício que eu vou te passar, que é curtir, comentar, né, compartilhar. Aquela coisa que o YouTube pede pra gente fazer, para poder a gente também entender, né? Poder entender se eu tô fazendo um conteúdo legal para você, se faz sentido pro YouTube também levar esse conteúdo para outras pessoas. Já depois de você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, faz esse desafio. Não passa para nenhum outro vídeo, nem meu mesmo. Eu não vou nem botar nenhum vídeo nesse meu vídeo no final dele para você seguir vendo. Esse vídeo vai ser só por aqui mesmo. Eu quero que você faça o seguinte: você desligue o seu celular, coloca ele aí no modo avião, desliga a TV, desliga qualquer estímulo externo. Desliga tudo. Se possível, até a luz, enfim, para você ficar tranquilo. Não é que você vai dormir, mas medita. Fica você e os seus pensamentos por 10 minutos. Apenas 10 minutos. Hoje, agora, assim que você terminar de ver esse vídeo. Olha, no começo eu já te digo que vai ser bastante estranho. O seu cérebro ele vai pedir ali por informações, você vai querer saber o que está acontecendo, você vai sentir vontade de fazer alguma coisa, mas não faça. Para, escuta o que está acontecendo, se conecte com o seu ambiente, com o ambiente ao seu redor ali. Olha o que está à sua volta. Se tem uma mesa, olha para a cor da mesa, olha para a textura da mesa, a cadeira, olha para os detalhes da cadeira. Se você tem ali o teto, olha para o teto, vê como é que está ali a pintura do seu teto. Enfim, conecte com os seus pensamentos. Ouça o que está à volta. Se tem algum carro passando na rua, se está ventando, se tem um cachorro latindo, algo do tipo, se conecte totalmente com cheiro, audição, visão. Toque a cama ou sofá onde você está, faça esse exercício de conexão. Respire, sinta o ar entrando, sinta o peso do seu corpo na cama, na cadeira onde você está, sinta o seu corpo ali, nesses 10 minutinhos que você vai estar fazendo esse exercício. Reaprenda uma arte perdida, sabe qual? De apenas ser. Apenas ser. A saúde que você tanto deseja, a estética que você tanto busca, a paz que você tanto quer, elas não estão na próxima notificação do celular. Elas estão exatamente nesse silêncio que você tanto evita. Então, vamos lá, se desconecta só um pouquinho das notificações, do mundo lá fora, para você começar a se conectar com aquele carinha que quer ser seu amigo, aquele carinha que mora aí, dentro de você. Enfim, fica bem e bom silêncio para você.